quem flopou, quem deu certo. 2025. Inclusive, não sei se ele vai aparecer aqui. Eu quero falar de um jogador Desiree específico que Doué marcou há foi pouco eleito tempo. Golden Boy como o melhor jovem jogador do futebol europeu no ano. Sem dúvida, muito disso foi por conta da final da Champions. Não, e ele joga muita bola. Mas o cara levar o troféuzinho de Golden Boy pra casa significa que ele vai ser um jogador bem sucedido no futuro? Pra tentar dar um veredito, a gente voltou aí uns 10 anos pra trás, lá pro final de 2015, pra analisar quem eram os jogadores concorrendo ao Golden Boy naquela época, e aí dizer pra vocês se eles vingaram, floparam, ou até se de repente eu algum deles acho, assim, craque. a ideia que eu tenho é que a maioria flopou. Poucos jogadores vingaram dos Golden Boy. Até porque, é incrível, é um prêmio que dá azar aos jogadores. Quase nenhum virou craque, tá? Mas teve um que foi meio que parar na segunda divisão da Kings League. E até o próprio ganhador de 2015, que teve uma carreira bem decepcionante. Então vem acompanhar comigo. Mas Renato vamos Sanches começar é um então. E assim, se o Doué ganhou jogando pelo PSG, tem outra promessa parisiense que lá em 2015 estava muito em alta, tá? O Adrien Rabiot. Exatamente o Rabiot. O Rabiot... Sei lá, eu sempre achei que o empresário dele que é muito bom. Eu nunca me surpreendeu o Rabiot, eu acho. Sempre achei meio... Tipo assim, tá lá. Ele não é, tipo assim, não é um jogador que falha muito, mas também não é um jogador que vai ser útil. O Rabiotzinho tava surgindo no Paris como uma grande joia do clube, e é justamente no começo daquele ano que ele ganha espaço e termina 2015 como titular, ainda com 20 anos. O céu era o limite e parecia apenas o começo de o quê? Uma década como titular na meio. Como o Rabiot tinha um jogador que era muito foda ao lado dele, que eu acho que ele foi muito pouco valorizado, que era o Verratti. O Verratti jogava muita bola. Do Paris, né? E é bem verdade que ele fica um bom tempo no PSG, é um bom jogador, mas sem nunca alcançar aquele nível de craque tipo que prometia. Assim, ele nunca foi fora disso, ele era um jogador que... sei lá, não foda nem sai de cima, não aquece nem arrefece. Ainda por cima com muitos problemas de comportamento. Em 2018, por exemplo, ele pede pra ficar fora da lista reserva da Copa do Mundo, justamente daquela seleção que foi campeã mundial. Em 2019, ele sai do PSG depois também de ficar afastado por conta de mais polêmicas e por aí vai. No final da... É sério que ele é muito polêmico? Isso eu não tô por dentro. O que é que ele fez? Quais são as notícias? Contas, o Rabiot atualmente joga no Milan. E ele tá muito longe de ser um craque, mas mesmo tendo alguns problemas extracampo ali, ele também tá muito distante de ter sido um flop. Só jogou em time grande, basicamente, e teve uma carreira bem interessante. Pessoalmente, é um dos jogadores que eu menos gostei dessa última década do futebol europeu, mas dá pra dizer claramente que ele vingou sim. Vingou, sei lá, eu acho que ele nunca foi nada, sei lá, eu acho que dizer que vingou, ele jogou em equipas grandes e ia ser um jogador mediano. Começa do PSG nessa... Mas pelo menos ele tem polêmicas é bom de ver, mas não sei, sempre foi saco. Não, saco também é exagero, mas mediano. Nessa mesma época era o Kingsley Coman, não, e depois Coman de quase não ter chances por ali, sai de graça pra Juventus. Em 2015 ele tava na velha senhora ainda, chega a ter seus minutinhos, mas quase sempre era reserva, e assim ele pediu pra sair, foi pro Bayern e lá conseguiu terminar o ano como titular e mostrando um pouco desse talento que fez o cara ser indicado pro Golden Boy, e não só indicado como ele ficou em segundo lugar. O que é o Coman não é naqueles joelhos, Deus que me livre. Né? Não, é craque, até joga na Arábia, mas também vamos ver se também vamos ver a situação. Ele tá sem joelhos. Se ele tivesse joelhos, ele ia estar a arregaçar lá na Bundesliga. Só que o problema é que o Coman não teve tanta evolução. Ele fica muito tempo no Bayern de Munique, mas quase sempre revezando assim momentos como reserva e outros como titular. Eu sempre achei que ele joga muita bola. Unanimidade no time, mas de qualquer maneira marcando seu nome na história quando ele faz o único gol do título da Champions do Bayern de Munique em 2020. E tu, tens gol na Champions? Não tens gol na Champions, então fala direito do Coman joga muita bola. Pra cima do PSG. Mas recentemente saiu dos bávaros pra assinar com o Al Nassr lá. Mas não foi ele que teve tipo assim 2, 3 lesões graves? Eu acho que foi ele, por isso que ele nunca deu nada demais. É porque aqui o nosso colega também não fez o mínimo da pesquisa que ele tinha que fazer. Do Cristiano Ronaldo, e o Coman pode não ser um craque, mas é um ótimo jogador, com certeza vingou. Eu acho que sim, o Coman sim e ele não.
Viajou, e falando em PSG e final da Champions, a gente passa então pra promessa espanhola Marco Asensio. Na metade de 2015, ele chega no Real Madrid. O Asensio, tipo assim, ele vingou durante uns 3, 4 anos. A partir daí, foi só pra baixo. Mas não tava jogando. Mas ele chuta muito bem. Tipo assim, é só o ponto forte dele. É que ele chuta muito. Ele chuta bem. E acabou sendo emprestado pro Espanyol, onde virou peça importante do time. Nessa época ele metia assistência a rodo, tá? O ponto forte dele é que ele marca gols bonitos. Aí no retorno pro Real Madrid é tratado como uma joia, o futuro do clube, e realmente ele vinga. Quem vai esquecer, por exemplo, aquelas 2 buchas que ele meteu contra o Barcelona na Supercopa da Espanha? Pra mim, buchas é pôr no prego. Por exemplo, na final da Champions 16-17, em que ele entra no finalzinho e deixa o seu gol. Certamente um bom jogador, não à toa, ficou bastante tempo no Real Madrid e chegou a ganhar 4 vezes a Champions, mas sem nunca ser um... Pois é, estás a trabalhar, estás aqui a ver live. É trabalhar, gandulo. Cara que era realmente grande protagonista, que era titular absoluto nem nada, geralmente era um reserva de luxo. Depois de 8 anos, então, ele sai do Real Madrid pro PSG, lá não vinga muito bem. Não vingou, no PSG não deu certo. Saiu pra jogar no Fenerbahçe. Ele depois esteve no Aston Villa ele esteve bem, até, e agora tá no Fenerbahçe. Eu acho que vingou, tipo assim... Ele faz aquilo que se propõe a fazer, que é marcar gols bonitos. Então o Asensio é outro que não virou craque, mas certamente vingou sim, tá? E indo pra outro time de Madrid, o mesmo dá pra dizer de outro jogador que tava concorrendo ao Golden Boy lá em 2015, o Ángel Correa. No comecinho daquele ano, ele chegou no Atlético de Madrid como uma baita promessa vinda do São Lourenço, e depois de um começo complicado, com ele ainda lidando ali com a recuperação de um tumor no coração que estava tratando, ele retorna a jogar no finalzinho de 2015 e ainda como um reserva, mas já chamando a atenção da seleção argentina e até metendo gol por eles. Tipo assim, ele é bom jogador, o Correa. Não é um craque, mas é um bom jogador. Talvez daqui o que vingou mais, que ele teve muitos anos, ou teve muitos anos, não sei onde é que ele está agora. No Atlético de Madrid. No final das contas, ele ficou mais de 10 anos no Atlético de Madrid e acabou se tornando basicamente o 12º jogador do Simeone, um cara que geralmente era reserva, mas entrava quase todo jogo. Tinha um excelente histórico de entrar e resolver jogos mesmo, meter o golzinho dele, ser uma espécie de super sub. Então o Ángel Correa realmente vingou, tá? Assim, o que eu me lembro dele é bom jogador. Não é um craque, mas dos que tá aqui, ele ficou aí um tempão no Atlético de Madrid. Não tenho a menor dúvida em relação a isso, mas faltou algo a mais para ser um jogador, por exemplo, titular do Atlético por 10 anos e não reserva. Se calhar falta ali o pedaço do coração que ela arrumou. Nossa senhora. Não. Perdão. Passei do ponto. Atualmente ele tá jogando lá no México e pelo visto metendo bastante gol também. De Real e Atlético a gente vai pro Barcelona porque eles não tinham uma promessa indicada ao Golden Boy 2015, mas sim 3. O primeiro deles vocês devem conhecer muito bem, o Alen Halilovic, o chamado na época de Messi croata, que em 2015 tinha acabado de chegar no Barça como uma das maiores promessas do mundo, mas quase que sem nenhum minuto no time principal. Ele joga no Barça B, depois é emprestado pro Sporting Gijón, acaba rodando numa não jogou em uma equipe séria de clubes e o resto não precisa nem dizer. Ele ficou tão longe do potencial que ele tinha que a gente fez um vídeo da série Joias Perdidas aqui no canal, especialmente sobre o Halilovic, mostrando um pouquinho de tudo que aconteceu ali. Mas depois de rodar bastante na carreira, atualmente perto dos 30 anos, ele tá no Fortuna. 2015 foi ontem. Como é que ele já tem 30 anos? Ele era um Golden Boy? Tarde da Holanda, onde tinha encontrado uma boa regularidade antes de se lesionar. Aí outro projeto de craquinho que o Barça tinha era o Sandro Ramírez, que num dos poucos jogos que fez pelo time principal marcou 3 gols contra o Vilanovense na Copa do Rei. Só que depois desse comecinho ele acabou saindo do Barça em 2016, chegou até aí pro Everton na Premier League, onde mal jogou e acabou... imagina, tipo assim, marcas 3 gols e depois nem joga mais. Acabou se encontrando bem mais tarde no Las Palmas, onde inclusive fez uma temporada 2024-25 bem interessante e até meteu a lei do ex contra o Barcelona. E o terceiro então, assim, ele não parece ser horrível. Mas também não vou dizer que eu não conheço, não vou dizer que ele
que ele é bom. Naquela época do Barcelona, também esteve naquele jogo contra o Vilanovense na Copa do Rei, e ao contrário do Sandro Ramírez, ganhou minutos naquele time do trio MSN em 2015, tá? Era grande... É que se calhar, então, realmente ganhar minutos naquela equipa do MSN não era fácil, mas a maioria nem vingou, mesmo fora dali. Promessa Munir El Haddad. Muito se esperava do Munir, mas ele nunca atingiu o nível necessário. Acabou saindo pro Sevilha em 2019 e depois de rodar por uma porrada de clubes espanhóis ali sem ir muito bem, quase sempre sendo liberado de graça. Hoje o Munir está atuando no Esteghlal FC. Mas não me lembro dele no Barcelona, eu lembro dele no Sevilha. Eu não sei, mas fica a curiosidade que no momento da gravação desse vídeo, o técnico deles é o Ricardo Sapinto, que chegou a treinar o Vasco no Brasil. Grande Ricardo Sapinto, treinador horroroso, que teve mal no Vascão, o gigante da colina, mas é um jogador, é um treinador cheio de atitude e pouco mais do que isso. Promessa do Barcelona na época, nenhuma deu certo. Nenhuma das três acabou jogando uma carreira de parece altíssimo nível. O Farioli. E falando no gigante da colina, a gente chega no único brasileiro dessa lista. Era o Danilo Barbosa, que justamente foi formado lá no Vasco, né? E era uma baita promessa que inclusive chegou a capitanear a seleção brasileira sub-20 e tudo mais, fazendo a primeira parte. Ele teve no Braga. O Danilo era bom. Assim, no nível do Braga, o Danilo era bom. No ano de 2015 no Braga de Portugal e a segunda emprestado pro Valência da Espanha. O Danilo nunca atingiu um nível assim de elite europeia, ele até chegou a passar pelo Benfica, mas... Nossa, não me lembro do Danilo no Benfica. Foi de forma relâmpago mesmo. Porém, mais pra frente na carreira, acabou encontrando no Brasil mesmo um momento muito vitorioso da sua vida. Ele não jogava tanto, mas foi campeão da Libertadores emprestado no Palmeiras. E depois, recentemente, atuou no Botafogo, que venceu o Brasileirão e a Libertadores. Não, então ele é craque. Ele faz as equipas serem grandes, ele faz as equipas ganharem a Libertadores. Também. Então, sem dúvidas, é uma carreira bonita, tá? Mas a gente tá falando aqui do prêmio de melhor jovem do futebol europeu. As expectativas eram lá em cima e ele não conseguiu nem se manter num patamar médio ali na Europa. Então eu vou dizer que nesse... meu amigo, é melhor que o Rabiot. O Rabiot não ganhou merda nenhuma, tá no Milan, que não ganha merda nenhuma faz tempo. Ele não deu certo, mas obviamente a carreira dele é espetacular aí, com os títulos que ele ganhou recentemente, de muito respeito. Ele foi o único brasileiro indicado, né? Mas falando dos nossos amigos portugueses, a situação tava um pouquinho melhor, inclusive no ano seguinte, em 2000. Nossa, Renato Sanches era horrível. Não, tipo assim, não é isso que eu quero dizer. O Renato Sanches era muito bom na época. Mas, nossa, ele flopou muito, porque ele foi pro Bayern Munique, não vingou, ele teve em vários clubes que não vingou, voltou pro Benfica e não vingou. Nossa, é muito triste a história do Renato Sanches, mas é porque eu acho que ele teve alguma lesão grave também. Mas eu vou ser sincero que eu esperava muito do Renato Sanches. 2016, o Golden Boy foi o Renato Sanches, né? Mas em 2000... É que ele marcava uns golaços, ele foi pra seleção e marcava golaços também. Eu achei que ele ia dar certo. Em 2015, eles tiveram aí 2 indicados. Um deles foi o Rubem Neves, que tava no seu começo. Por exemplo, o João Félix. João Félix eu já não fui muito... não fui muito na do João Félix, achar que ele ia ser muito bom. O Renato Sanches eu achei que ia ser. Não sei porquê. O Rubem Neves também... Porto, já no... Rubem Neves também acabou por não se deu ao que ele queria, porque ele também foi jogar lá para as Arábias. Não deu o que ele queria porque ele foi pelo dinheiro, senão ele poderia ter sido um excelente jogador. Time principal e com uns bons minutos e tudo mais, no que ele eventualmente sai pro Wolverhampton, onde mais jogou na vida, e depois de um bom tempo lá decide sair pro Al Hilal. No momento da gravação desse vídeo ele tem 28 anos só, muito tempo pra jogar bola ainda, mas nunca jogou num clube de elite na Europa, né? Mas assim, eu acho que é porque ele não quis, ele poderia ter ido na altura que ele saiu do Wolverhampton. O caso do Rubem Neves é um pouquinho diferente, porque na seleção ele teve bastante sucesso, e ele é um jogador... bastante sucesso, não vamos dizer. É porque também na posição dele é o Palhinha. O Palhinha é muito bom. Mas sim, tipo assim, ele é um jogador que joga bastantes minutos. Muito bom. Se ele quiser... É o Palhinha e depois às vezes ele joga até sem um médio defensivo tão específico como são eles os dois.
Mas sim, eu acho que dá pra considerar, porque ele tem bastantes minutos pela seleção. Se pudesse jogar num clube grande da Premier League, eu tenho praticamente certeza que ele conseguiria cavar sua vaguinha. Eu acho que eu sim. diria que ele vingou na carreira, sim, beleza? Outro jogador português. Eu acho que ele só não vingou porque não quis, basicamente. Não é que ele não quis, mas é porque ele foi pelo dinheiro. Correndo na época. O Gonçalo Guedes, eu ainda acredito no Gonçalo Guedes, eu acho. Quer dizer, já não acredito. Depois que ele passou no Benfica outra vez, eu deixei de acreditar. Mas eu tinha muita fé no Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes, mesmo quando ele saiu do Benfica e foi pro Valência, o Gonçalo Guedes estava a jogar muita bola. Gonçalo Guedes, que começou o ano de 2015 torando no Benfica B, aí foi promovido pro time principal, onde também começa muito bem, porém acaba se precipitando um pouco. Não, a ida pro PSG foi nada a ver. Indo pro PSG em 2017, onde a carreira dele tancou completamente, ele basicamente não conseguiu. Foi a pior decisão que ele podia ter feito, foi ir pro PSG. Jogar no Paris e depois vai pro Valência. Agora, no em busca Valência de reencontrar o seu futebol. Hoje tá na Real Sociedad e tá muito longe de ser um jogador horroroso ou de... Ok, ele teve lesões graves, a maioria foi lesões graves que os fodeu. Mas ele teve alguma lesão grave e ele ficou um tempinho muito abaixo. De jogar na Liga do Irã, com todo respeito, né? Mas também não dá pra dizer que virou um cara assim de primeira prateleira. Então, às vezes, é meio difícil saber qual... Não, eu não diria que vingou, porque ele teve muito em baixo. O carimbo que a gente coloca aqui, mas eu diria mais que foi no não vingou, tá? E por falar... Porque, comparado às expectativas que eu tinha pra ele ficou muito abaixo. Em não vingar, o próximo nome da lista aqui é o que me deixa mais triste de todos, porque em 2015 o Dele Alli estava chegando no Tottenham, uma das grandes promessas do futebol, e nos anos seguintes ele continuaria sendo muito badalado, inclusive se tornando o melhor jogador jovem na Inglaterra em 2016 e também... Normalmente, tipo assim, com a idade, tu vai ganhando uma maturidade e tal, vai ficando melhor. O Dele Alli parece que ficou pior. Eu acho que ele jogava muito mais quando ele era jovem do que quando ele ficou mais velho. Em 2017, virando peça importantíssima daquele Tottenham do Maurício Pochettino, que depois, inclusive, chegou até uma final de Champions. Porém, a carreira do Dele Alli subiu muito rápido e desceu com igual celeridade, porque a queda de rendimento dele foi brutal. Ele acaba saindo do Tottenham pro Everton, onde não joga. Tem uma passagem bizarra dele no Besiktas, em que foi substituído ainda no primeiro tempo e vaiado pela torcida. E depois... Mas, tipo assim, o Dele Alli, ele teve alguma lesão? Ou foi, tipo assim, foi do nada que ele parou de render? Depois a gente descobriu, por meio de uma entrevista muito forte que ele deu, que o Dele Alli, na verdade, passou por traumas bem pesados na sua infância. E isso, com certeza, trouxe muitas dificuldades aí pra vida e pra carreira dele. Recentemente... mas, tipo assim, o que aconteceu pra ele, tipo assim, a partir daqui... não joga mais merda nenhuma. Eu queria entender o que aconteceu aí. Tipo assim, o tempo atrás ele vinha bem. Mas o que aconteceu, tipo assim, este ponto aqui, daqui pra frente ele não joga mais. O Como abriu as portas pro Dele Alli se recuperar, mas na sua volta aos gramados ele foi expulso com 10 minutos em campo e depois não jogou mais, saindo do Como com apenas esses 10 minutos aí. E atualmente está sem clube. É uma pena muito grande ele não ter vingado, porque o potencial do Dele Alli parecia ser realmente estratosférico. Do Tottenham a gente vai pro grande rival o Arsenal, que também colocou um jogador na disputa pelo Golden Boy em 2015, foi o Hector Bellerin. Ele é o primeiro lateral da o lateral, que eu até veio com ele teve no Sporting. Foi, tipo assim, ele era ajeitado, mas ele não era, não sei, não me convencia. E na real, o primeiro defensor, né? A gente sabe era muito como esse rápido. Tipo de prêmio acaba priorizando jovens atacantes, meias e tal, mas acho que isso só demonstra o potencial do Bellerin na época. Ele era um cara extremamente rápido, realmente era o flash ali pela lateral direita, e nessa época começou a ser titular dos Gunners. Ficou um bom tempo no Arsenal, mas... eu acho que o problema foi começar a usar este estilozinho de drogado dos anos 80. A partir daqui é que parece o Ricardo Mangas. Ele começou a usar aquele estilo de drogado dos anos 80, nunca mais dá nada. O potencial dele acabou minguando um pouco, né? E também não ajuda que o Bellerin acabou se machucando bastante, e aquela velocidade que era a marca registrada dele acabou ficando um pouquinho pra... Quase todos passaram por isso, nossa, que estilinho. Quase todos passaram por isso do ano 2015. O pessoal de 2015 foi tudo... é tudo frágil.
atrás, ele não conseguiu sustentar o nível tão alto, mas no momento da gravação desse vídeo, ele é titular do Betis, joga regularmente. Mas sim, cheio de personalidade, atenção, não tô dizendo mal. Tá, o bigodinho de pilantra, o cabelinho dos anos 80, assim, não é um estilo com personalidade. Já chegou a vestir a braçadeira de capitão e é um cara muito importante fora do campo também, porque ele abre a boca sim para defender questões ambientais e sociais. E a gente continua na Inglaterra para falar de mais um indicado ao Golden Boy, que foi o Adama Traoré. Aí você que já conhece o Irão sabe que existem dois Adamas Traorés. Então qual deles que foi, né, indicado ao prêmio? Na verdade, os dois, tá? Exatamente. Lá em 2015 a gente... Eu tava a pensar só no que teve no Wolverhampton. Pô, para aquilo que ele se comprometia a fazer, eu acho que ele vingou. É que é um jogador muito forte, rápido e tal. Ele deu um pouco certo ainda na Liga Inglesa. Mas... E teve o Adama Magrinho, que é o Traoré malinense, né? Um jogador que a gente falou recentemente no canal, já que em 2015 ele viveu o seu auge, sendo eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-20 por Mali, e terminou o ano no Mônaco. Só que ele nunca vingou lá no Principado, acabou indo pro Hull City da segunda divisão inglesa, não brilhou e aos 30 anos de idade parou de ser convocado para a seleção do Mali e tá jogando no Ahmedspor da segundona turca. Então acho que dá pra cravar tranquilamente que a carreira dele não deu certo como se esperava. Já o outro, Adama Traoré, porra, aí sim o Adama Traoré bombado. Olha o tamanho do braço, filha da puta. Nossa senhora. Eu, amigos, que braço gigantesco. Que a gente conhece, que em 2015 era uma promessa de La Masia e fez a primeira metade do ano jogando muito justamente pelo Barça B e depois saiu pro Aston Villa, onde quase não jogou. Aí e ele tava a começar a ganhar tamanho, dá pra ver, tipo assim, dando pra ele tá cada vez maior. Ele vai virar o Hulk. Tá no Fulham, jogando Premier League, ainda que a minutagem dele em campo não seja muito alta. Então esse é complicado também de falar, né? Eu dava que sim, porque ele teve épocas muito boas lá no... Se não deu certo e tal, eu diria que, considerando as expectativas, ele mais não deu certo do que deu. Tipo, atualmente ele tem 29 anos e o Fulham parece grande demais pra ele, no que em teoria seria o auge da carreira do cara, né? Não que ele seja ruim, mas é aquele famoso cara que se tiver que correr e pensar ao mesmo tempo, começa a dar problema. No clima de Premier League, em 2015, o Liverpool também tinha 2 indicados ao Golden Boy e as duas carreiras ali foram bem distintas. O primeiro deles é o Jordan Ibe, uma baita promessa inglesa que chegou a ganhar bastante espaço na primeira temporada do Klopp em Anfield, mas por algum motivo acabou um pouco escanteado e saiu em 2016 pro Bournemouth. E essa saída aí basicamente sepultou a carreira dele, porque o resto foi um desastre. Ele perde espaço nos Cherries e depois vai pro Derby County, onde é relegado pro time de reservas e mesmo lá não consegue jogar, convivendo com lesões e problemas também ali de saúde mental. Ele fica um tempo sem jogar, vai pro Adanaspor da segunda divisão turca, onde não atua em nenhum joguinho sequer, e depois de mais algumas passagens fantasmas em clubes ingleses que nunca ninguém ouviu falar, ele simplesmente assina com o clube do John Terry. O que? John Terry do Chelsea? Assinou com o Chelsea? Não, é com o clube do John Terry na Baller League, que pelo que a gente entendeu aqui é meio que uma Kings League menos conhecida. Então ele era uma promessa em 2015, mas agora com 29 anos tá meio que na segundona da Kings League, digamos assim. É um negócio meio complicado, né? Depois eu nem sabia que tinha uma Kings League menos conhecida. Ainda assinou com o Sittingbourne de uma liga regional da Inglaterra, ficou lá só 17 dias e recentemente acabou assinando com o Lokomotiv Sofia da Bulgária. O pior é que quando eu lançar esse vídeo, possivelmente ele já foi parar em outro clube e se você reassistir isso aqui daqui um ano ou mais pro futuro, ele já vai ter trocado mais umas 2 ou 3 vezes provavelmente, né? Mas se ele não teve nenhum impacto no Liverpool, o outro da lista aqui é completamente o contrário. O Divock Origi jogou a primeira metade de 2015 no Lille e terminou muita o ano nos Reds e não se tornou um jogadoraço titular. Tipo assim, ele não era titularíssimo, mas ele tem os seus momentos bastante marcados pelo Liverpool. Inclusive o Liverpool ganhou a Champions do time e tal, mas o homem era extremamente decisivo. E chutou a bola contra o poste, bateu na cara dele lá no
lá no Mundial. Ninguém esquece daquela Champions 2018-19, com ele fazendo 2 gols na virada histórica pra cima do Barcelona, incluindo o gol dele naquele lance lendário em que o Arnold cobra o escanteio rápido. Aí na final daquela Champions contra o Tottenham, ele fez mais uma coisa lá que ninguém lembra, ninguém quer saber o que foi também. Ele se tornou uma espécie de ídolo cult da torcida, né? Só que mais pro final da passagem dele no Liverpool já tinha perdido bastante espaço, então vai pro Milan e ficou lá por mais de 1 ano e meio, completamente descartado. Acho que ele no Milan que ele não teve tanta sorte, mas no Liverpool ele rendeu, por isso eu acho que dá pra dizer que ele não flopou, ele teve bem. Pra treinar separado, completamente fora dos planos de qualquer técnico que passa por lá. E pelo que a gente conseguiu encontrar, ele ficou meio que exilado por lá, tá? Fazendo seus treinamentos ali, recebendo salário de forma integral, porque não quis ir embora do clube não. Até que no finalzinho de 2025, o Milan então anunciou a rescisão de contrato dele por acordo mútuo. E assim, ele tá muito mal hoje, mas o cara teve momentos incríveis na carreira, então ainda por cima na Champions, dá pra dizer que vingou. A gente finaliza na Inglaterra mesmo, mais porque importante. O Manchester United foi outro jogador que teve 3 indicados ao Golden Boy e todos eles não deram certo, mas assim... É normal, o United também... Olha como é que o United tá, parece um enterro de jogadores. Níveis diferentes, digamos. Só o Bruno Fernandes que joga naquela de graça. Que continua jogando pelo clube onde ele foi indicado em 2015, que é o Luke Shaw. Naquela época, ele era um lateral super promissor vindo do Southampton e desde que chegou nunca saiu de Manchester, porque ele tem, assim, o Luke Shaw, eu acho que ele é bom. Só que ele tem preguiça de correr, daí para um lateral é muito complicado. Passando mais de uma década no time, entre momentos como titular, outros como reserva, machucado ou disponível, acima do peso ou no peso, elogiado ou criticado, e como lateral ou até mais recentemente jogando de zagueiro sob o comando do Rubem Amorim. Com certeza não virou, um Roberto Carlos nem nada, né? Não é craque, mas o cara ficar 10 anos no Manchester United não dá pra dizer que é mas também vamos ver que o Manchester United que é isso, não é? Tipo assim, se fosse o Manchester United de uns anos atrás, eu até concordaria. Aqui eu acho que ele... mas sei lá, tem alguns que eu disse que vingou e estão no mesmo patamar. Foda-se, então. A carreira dele não deu certo. O segundo dos Red Devils, cara, prometia demais, beleza? O Adnan Januzaj era um craquinho quando era mais novo. Ele jogou no Real Sociedade ainda, não foi? Na base do próprio United, jogando e metendo gol desde muito cedo. Em 2013, aos 18 anos, ele tava jogando na Premier League e metendo 2 gols contra o Sunderland, deixando a torcida ali empolgada. Porém, o complicado foi que esse começo dele, tipo assim, bom jogador. Foi o auge, porque ele foi ficando mais velho, supostamente amadurecendo, mas não ficou melhorando, entendeu? Ele não foi conseguindo mais minutos no time e teve um resto de carreira, diria que bastante decepcionante. Atualmente tá com 30 anos jogando no Sevilha, mas assim, sem nem ser titular e sem, digamos que, encantar ninguém. Então, tipo assim, eu acho que ele jogava bem até no Real Sociedade, mas ele não era... daquilo que se esperava, visto que saiu como uma grande promessa do United, realmente dá pra dizer que não vingou. É complicado, mas eu diria que ele não deu certo, né? E o último, então, da nossa lista, esse sim é um cara que parecia que o céu era o limite. Ele foi o jogador que, de fato, venceu o Golden Boy em 2015 e tinha um futuro brilhante. O Martial era craque. Anthony Martial. O novinho Martial se destacava metendo gol pelo Mônaco antes de chegar no Manchester United, onde começou muito bem com 11 gols o arranque dele foi muito bom. E era até chamado de novo Thierry Henry. Só que depois de uns anos sendo titular lá dos Red Devils... o problema dele foi jogar no United. Se ele tivesse ido para outro clube qualquer, ele podia ter sido assim, cracaço. Porque foi jogar num clube parece um enterro, aí... Se machucou, perdeu espaço, passou a ser criticado pelo pouco que vinha entregando dentro de campo e no geral viveu ali altos e baixos, mas os baixos começaram a ficar cada vez mais altos. Vocês entenderam, né? A saída de um cara que tinha tudo pra... Esta publicidade do time viu, eu acho muito aleatório. Acabou sendo bem melancólica e ele foi diretamente jogar no AEK Atenas da Grécia. Depois de pouco tempo foi parar no Monterrey do México, onde tava tão mal que viveu um jejum de 9 meses sem marcar um golzinho sequer. E Nossa senhora, é um filho?
E ele tava a guardar pra dedicar ao filho, quando o filho nascia. Ficou meio que sendo uma figurinha que a torcida odiava, sacou? Então o Martial tá bem no limite, eu acho, né? Do deu certo ou não deu certo. Vamos dizer que não, porque ele era a principal promessa desses todos, ele era o principal. Então eu acho que dá pra dizer que não. Mas é muito louco como o futebol é, porque é como se eu estivesse falando pra vocês que em 2035 o Desiré Doué vai estar jogando, sei lá, no Mirassol e sendo vaiado e odiado pela torcida. Mas pode acontecer, né? Nunca se sabe. A gente falou nesse vídeo um pouquinho aí de vencedores do Golden Boy.